pelo fato de estarmos decepcionados com a política e com os nossos políticos, nós criamos uma visão a respeito da política que não é bíblica. Em primeiro lugar, política é pecado, não é. Política é a arte de gerir o bem para uma população. Política é a arte da gestão social. Política é a arte de fazer o bem ao maior número de pessoas possível. Se por meio da política nós realizamos o bem, então a política em si não pode ser interpretada como pecado. Segunda frase, política é coisa do diabo. Não é. Os cristãos, ao longo da história, se engajaram em causas políticas e foram usados por Deus na realização de grandes feitos. José livrou o Egito de uma fome, abençoou as nações vizinhas. Neemias, que era um alto funcionário do rei do Império Medo-Persa, foi usado por Deus para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Daniel, um menino crente, de convicções bem fundamentadas, foi muito usado por Deus na política da Babilônia. Política não é coisa do diabo, porque quem está envolvido com a política somos nós, seres humanos. Terceiro, o cristão não deve participar da política. Quando o justo se omite de fazer o bem, ele abre espaço para o ímpio. E veja bem o que Provérbios 29, versículo 2 acabou de nos dizer: quando os justos se multiplicam, e se multiplicam no exercício da cidadania, que a gente pode interpretar como exercício da política, o povo se alegra. Mas quando nós damos espaço para o ímpio dominar, o povo vai lamentar. Outra frase, que não é bíblica: o cristão deve ser apolítico, de forma alguma. Veja bem, dentro da nossa casa existe política. Os filhos vão crescendo, as divisões de tarefas. Você precisa levar o lixo para fora, tal dia e tal dia. Você vai lavar as louças depois do almoço, tal dia e tal dia. Isso é gestão da família. Isto é política, dentro do ambiente doméstico. Então é impossível qualquer pessoa ser apolítica, indiferente à política. Outra frase, toda pessoa que se envolve com política é corrupta. Não. Há pessoas honestas. Martin Luther King, segunda metade do século passado, usado por Deus, naquele sistema maldito, onde pessoas de cor mais escura eram oprimidas. Um outro irmão nosso, de fé, um inglês, que lutou até o fim da vida pela causa da abolição da escravatura, William Wilberforce, obrigado. Outra frase maldita: todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. Nós nos corrompemos na medida em que deixamos de temer a Deus. José foi, vivendo no Egito, intensamente tentado pela esposa de seu patrão Potifar. Mas o que segurou José a não negligenciar? O seu temor por Deus. Diante das inúmeras tentações da esposa de Potifar, José dizia: eu não posso pecar contra o meu Deus. Não é a política que nos corrompe, é o ser humano corrompido em pecados que macula a política. Uma outra frase ruim: não adianta fazer coisa alguma, a gente tem que pregar o evangelho e desejar o retorno de Jesus. Essa frase não é bíblica. Como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos ser sal e luz nesse mundo, atuarmos como agentes que representam a autoridade de Jesus Cristo e do Deus Criador dos céus e da terra em todas as esferas da sociedade. Nós temos muitos professores aqui na igreja, são pastores e pastoras, ministros do evangelho, sacerdotes e sacerdotisas,
que foram retirados do império das trevas, transportados para um reino de amor, agora com uma missão de tornar Cristo conhecido, mas acima de tudo, lecionando uma excelente aula para a glória de Deus e para o bem das pessoas a quem eles ministram. Nós temos médicos aqui, profissionais autônomos, empresários, funcionários do dia a dia. Nós temos o que é chamado de donas de casa, que frase lamentável. Mulheres que exercem a fundamental missão de construir um lar, amar crianças, nutrir o caráter de filhos, preparar o ambiente para o retorno do marido, do trabalho penoso. Que missão linda! Com a política ocorre o mesmo. É uma vocação. E nós precisamos orar por adolescentes e jovens que amadureçam no Evangelho, com o coração bem fundamentado em princípios do reino de Deus, e orar para que Deus os comissione para serem agentes políticos, para a glória de Deus e para o bem do povo.